Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante: a Torre Babel. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos lá! Após o dilúvio, houve uma ordem divina para que a humanidade se dispersasse e povoasse a terra, conforme mencionado no livro de Gênesis 9. No entanto, desobedecendo essa ordem, a população decidiu unir-se e construir uma cidade na planície de Sinar, localizada na Suméria. Essa cidade, conhecida como Babel, foi a primeira mencionada após o dilúvio e a região em que foi construída posteriormente se tornou a famosa Babilônia. Nimrod foi o fundador da cidade de Babel, além de estabelecer Ereque, Acade e Calné. Posteriormente, ao partir para a Síria, ele também fundou as cidades de Nínive, Reobote Ir, Calá e Rezem. Conforme relatado no capítulo 11 do livro de Gênesis, é possível inferir que Babel tenha sido a primeira capital do governo de Nimrod, marcando o início de seu reino. Juntamente com a construção de Babel, o povo decidiu erguer uma torre para fortificar a cidade, uma atitude completamente contrária à vontade de Deus. A construção da Torre de Babel representava, essencialmente, a manifestação da recusa em se espalhar e povoar a terra. A expressão cujo cume toque os céus ilustra claramente a arrogância daquela civilização e o nível de avanço tecnológico que eles já possuíam naquela época. O texto do Gênesis 11 não esclarece se eles temiam outro dilúvio, mas a estrutura da cidade, a grandiosidade da torre e a insistência em uma sociedade totalmente unificada sugerem essa possibilidade. Se essa for, de fato, a razão por trás de suas ações, esse comportamento não apenas caracterizou desobediência a Deus, mas também revelou uma falta de confiança na promessa que o Senhor havia feito. Deus havia prometido que nunca mais a terra seria inundada por um dilúvio. Curiosamente, a expressão Torre de Babel não é mencionada no Antigo Testamento, mas se tornou um nome popularmente adotado para se referir à torre da cidade de Babel. A palavra hebraica para torre é Migdol, que significa torre de vigia. Por sua vez, a palavra Babel deriva de Bavel e significa portão de Deus, resultante da combinação do termo acadiano Bab com o hebraico Eu. O nome Babel também pode ser explicado por uma etimologia popular baseada em uma raiz hebraica semelhante, Balal, que significa confusão ou mistura, e que apresenta semelhanças fonéticas com a palavra Babel. O fato é que o nome Babel se tornou sinônimo de um lugar onde ocorreu o julgamento divino, marcado pela confusão das línguas e o surgimento das diferenças linguísticas. Na região de Babel, não havia disponibilidade de pedras para serem utilizadas como tijolos, nem cal para servir como argamassa. Portanto, muitas construções naquela área foram erguidas com tijolos de argila secados ao sol ou preparados em fornos. Os alicerces das edificações também eram feitos de argila compactada, enquanto o betume, alcatrão, lodo, piche, era utilizado como argamassa. As famosas torres-templo mesopotâmicas, conhecidas como ziguratu ou zigurates, são usadas como referência para compreender a estrutura da Torre de Babel. Essas torres eram retangulares e construídas em vários níveis, acessíveis por escadarias e rampas. Elas possuíam um pátio que dava acesso ao segundo pavimento, e escadarias adicionais, frequentemente externas, que levavam ao topo da torre. Normalmente, essas torres possuíam 3 níveis, mas há indícios de zigurates com até 7 níveis. No topo da torre, havia um santuário que abrigava a imagem da divindade que o zigurate em questão honrava. Embora existam parâmetros e referências sobre as torres-templo mesopotâmicas, como os zigurates, não há informações precisas sobre o número de níveis que a Torre de Babel possuía. Além disso, não é possível afirmar se a Torre de Babel tinha função de santuário, uma vez que sua construção provavelmente ficou inacabada juntamente com a própria cidade, quando houve a dispersão dos habitantes, conforme descrito em Gênesis 11. A localização exata da Torre de Babel não é conhecida, mas a região em que foi construída é certamente conhecida. Devido a essa falta de certeza, existem algumas sugestões sobre o possível local da torre.
Uma das sugestões é que a Torre de Babel correspondia ao Templo de Nabu, conhecido como Bir Nimrud, localizado aproximadamente 16 quilômetros ao sul da Babilônia. Essa torre-templo possuía 7 níveis. A principal defesa dessa sugestão está na tradição transmitida por judeus e árabes, e também no fato de que o nome Bir Nimrud pode ser uma variação de Bir Nimrod, que significa Torre de Nimrod. Outra sugestão é que a Torre de Babel estava situada na própria cidade da Babilônia e correspondia a um famoso zigurate chamado Etemenanki, que significa a casa da fundação do céu e da terra. Essa estrutura era semelhante a uma pirâmide com degraus e possuía aproximadamente 100 metros de altura, com uma base de cerca de 10.000 metros quadrados. Na antiguidade, essa construção era conhecida como a Torre da Babilônia, e os habitantes do império acreditavam que o deus que adoravam descia no templo da torre para se comunicar com eles. Essa torre foi destruída por Xerxes em 472 a.C., e os escombros provavelmente foram removidos pelos habitantes da região, restando apenas uma enorme cratera no local. Alguns argumentam que a Torre de Babel estava localizada em Dukur-e-Galzu, a oeste de Bagdá, no Iraque. No entanto, essa possibilidade não é amplamente aceita, principalmente porque a cidade foi construída apenas por volta de 1400 a.C. De acordo com uma tradição judaica, acredita-se que Deus enviou fogo do céu para consumir completamente a Torre de Babel, incluindo seus alicerces, tornando impossível localizá-la. Além disso, há outra tradição que sugere que a Torre de Babel pode ter sido derrubada pela força do vento, deixando absolutamente nada dela em pé. A localização exata da Torre de Babel permanece desconhecida, mas podemos compreender seus principais aspectos. Tanto a cidade de Babel quanto sua torre representam de maneira concreta a ambição humana desde os tempos mais remotos. A Torre de Babel simboliza claramente a persistência do ser humano em desobedecer às ordens do Senhor. A mensagem mais significativa da Torre de Babel na narrativa bíblica está relacionada ao juízo divino que recaiu sobre aquele povo, resultando na confusão das línguas, na dispersão geográfica da humanidade e no surgimento de diversas culturas e idiomas. Em Gênesis 11, percebemos um elemento antropomórfico com a descida de Deus para observar a cidade e a torre que os homens estavam construindo. No verso 6, Deus deixa claro que aquilo era apenas o começo e que a ambição humana não conheceria mais limites em seus planos e projetos. Como consequência, Deus trouxe o juízo sobre aquele povo e os dispersou por toda a terra. Há uma discussão em torno da natureza do evento da confusão das línguas, se foi global ou localizado. Alguns estudiosos defendem que o evento ocorreu apenas dentro da história semita. Eles argumentam que o capítulo 11 pertence a uma seção do livro de Gênesis dedicada à história semita, sugerindo que a confusão das línguas resultou em diferentes dialetos apenas entre os semitas. No entanto, essa interpretação é amplamente contestada. A interpretação mais aceita do capítulo 11 de Gênesis é que a confusão das línguas teve um impacto global. Isso implica que a humanidade estava concentrada em Babel, e antes desse evento todos falavam a mesma língua, como é indicado claramente nos versículos 1 e 6. Dessa forma, é possível que o autor de Gênesis tenha utilizado um método de organização e estruturação textual em que a primeira parte do capítulo 11 precede cronologicamente o capítulo 10. O autor enfatiza a genealogia de Noé e as divisões geográficas, enquanto no capítulo 11 ele explora como essas divisões ocorreram com a dispersão da raça humana. Essa questão gera diversas especulações e não há uma resposta definitiva. Na verdade, não se sabe qual era o idioma original antes da confusão de línguas na Torre de Babel. Alguns estudiosos sugerem que o idioma original poderia ter sido o hebraico, mas não há fundamentos sólidos para sustentar essa possibilidade, especialmente considerando que o hebraico em si tem origens em outros dialetos. Portanto, não podemos afirmar com certeza qual era o idioma original falado antes da confusão linguística em Babel. Espero que você tenha apreciado essa exploração fascinante sobre a Torre de Babel e sua importância na narrativa bíblica. A história desse evento nos convida a refletir sobre a ambição humana, a desobediência e os desígnios divinos.
Se você gostou deste vídeo e deseja continuar explorando temas bíblicos e históricos, não deixe de se inscrever em nosso canal. Assim, você receberá notificações sobre os próximos conteúdos e poderá acompanhar as discussões enriquecedoras que trazemos. Fique por dentro de novidades, teorias e interpretações sobre diferentes passagens bíblicas e históricas. Aproveite para deixar seus comentários e compartilhar suas próprias perspectivas sobre a Torre de Babel. Sua participação é fundamental para construirmos uma comunidade de conhecimento e aprendizado. Inscreva-se agora e junte-se a nós nessa jornada fascinante pelo estudo das Escrituras e da história. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Se você é apaixonado por história e está interessado em conhecer mais sobre a vida e obra dos personagens bíblicos, então este canal é